fala sobre um paciente ou comenta alguma notícia, então ouve Handel ou Mozart. Não desgosto da música deles, mas não importa o quanto eu ouça, eu não consigo diferenciar uma da outra. Para mim, elas soam iguais. Conto a ele sobre isso. Ele diz que as diferenças não importam. As coisas bonitas são bonitas em si mesmas, e nada mais. E isso é bom. Como você, brincando, como eu. Ele responde com um sorriso largo e satisfeito. Essa é a minha vida. Quer dizer, na minha vida anterior eu não conseguia dormir. Uma repetição da mesma coisa dia após dia. Mantenho um diário sem grandes pretensões. Quando pulo alguns dias não consigo mais distinguir um do outro. Se eu mudar ontem para anteontem, não há realmente nenhuma diferença. Às vezes me pergunto, que tipo de vida é essa? Não é que eu me sinta vazia. É só que me surpreendo por não conseguir distinguir entre ontem e anteontem. Porque eu estou vivendo esta vida que me engoliu por inteiro e na qual eu não consigo nem me virar para olhar minhas próprias pegadas antes que o vento as apague. Quando me sinto assim, olho-me no espelho do banheiro. Fico assim por uns 15 minutos sem pensar em nada, tentando clarear a mente. Olho para mim mesma, como se meu rosto não fosse nada mais do que um objeto. Pouco a pouco o rosto se separa de mim, como se ganhasse existência própria. Naquele momento eu entendo que isso só acontece em momentos de puro presente. Não me importo com minhas impressões digitais. Eu existo no presente e isso é tudo que me importa. Agora, eu não consigo dormir. E como não consigo, parei de manter um diário. Capítulo 2. Lembro-me perfeitamente da primeira noite em que eu não consegui dormir. Tive um sonho muito estranho, desagradável. Um sonho escuro e viscoso. Não me lembro o que era, só lembro que tinha uma sensação sinistra e que no auge disso eu acordei. Foi pouco antes de passar do ponto sem retorno. Acordei, assustada, como se algo estivesse me puxando para trás. Estava respirando muito pesadamente. Meus membros estavam paralisados. Eu não conseguia me mover. Deitada na cama, eu ouvia a minha respiração como se estivesse presa em uma caverna. É só um pesadelo, eu disse a mim mesma. Virei-me de costas e esperei até que minha respiração se acalmasse. Meu coração batia rápido para ajudar a bombear sangue. Meus pulmões inflavam e desinflavam, como foles. A cadência diminuiu com o passar do tempo. Fiquei imaginando que horas eram. Eu queria olhar para o relógio no criado mudo, mas não consegui esticar o pescoço. Naquele momento eu pensei ter visto algo aos pés da cama, algo como uma sombra escura e tênue. Fiquei sem fôlego. Meu coração, meus pulmões, todos os órgãos do meu corpo pararam de funcionar como se estivesse congelado. Eu agucei minha visão. A sombra logo assumiu uma forma concreta, como se estivesse esperando o momento certo. Os perfis foram definidos, preenchidos com substância. Os detalhes começaram a ser notados. Ele era um velho magro, vestido com roupas pretas justas. Tinha cabelos curtos e grisalhos, bochechas afundadas. Ele estava de pé na beirada da cama. Me encarou com olhos penetrantes, sem dizer uma palavra. Eu até conseguia ver as veias correndo pelo branco dos seus grandes olhos. E era um rosto sem expressão, vazio, como um buraco na escuridão. Não era um sonho, pensei. Eu não acordei aos poucos, mas de repente, não, isso não foi um sonho. Era realidade. Tentei me mover. Eu queria acordar meu marido, pelo menos acender a luz, mas não importava o quanto eu tentasse.
Não conseguia mover um único dedo. Quando entendi minha situação, senti medo, terror verdadeiro. Um frio congelante que fluía do fundo de um poço sem memória acabava se infiltrando na própria raiz da minha existência. Eu queria gritar, nada. Minha voz não saía do meu corpo. A língua não respondia aos estímulos nervosos. Minha única opção era olhar para o velho. Ele estava carregando algo na mão. Um objeto fino, alongado e arredondado que emitia um brilho branco. Enquanto olhava para ele, comecei a vê-lo mais claramente. Era uma jarra de porcelana antiga. Depois de um tempo, ele levantou-a e derramou água sobre meus pés. Porém, eu não senti nada. Eu podia vê-la caindo, ouvir o barulho, mas não sentia nada. O velho continuou jogando água nos meus pés. Não importa quanta água ele despejava, ela nunca acabava. Pensei que se continuasse assim, meus pés acabariam apodrecendo. Não era irracional, considerando a quantidade de líquido que estava caindo. Eu não aguentava mais. Fechei os olhos e gritei o mais alto que eu pude, mas o grito não veio de dentro de mim. As cordas vocais não eram capazes de fazer o ar vibrar. Era um grito surdo que só ecoava no vazio, um grito que percorria meu corpo sem encontrar saída. Meu coração parou. Fiquei em branco. O grito penetrou cada uma das minhas células. Algo dentro de mim morreu. Se desintegrou, como o clarão de uma explosão que teria destruído tudo aquilo de que minha existência dependia. Quando abri os olhos, o velho havia desaparecido. O vaso também não foi encontrado em lugar nenhum. Olhei para os meus pés. Nenhum vestígio de água. O edredom estava seco. Meu corpo, no entanto, estava encharcado de suor. Nunca imaginei que seria capaz de suar daquele jeito. Movi um dedo após o outro, então dobrei meu braço, movi meus pés em círculos, levantei minhas pernas. Não consegui fazer isso com movimentos suaves, mas pelo menos consegui me mover. Levantei-me devagar, com cautela. Examinei cada canto da sala iluminada pela luz fraca de um poste de luz. O velho havia desaparecido. O relógio marcava 12:30. Eu mal tinha dormido 1h30 desde que fui para a cama. Meu marido estava dormindo profundamente. Sua respiração era imperceptível, como se ele tivesse perdido a consciência. Depois que ele adormecia, ele não acordava, a menos que algo realmente sério acontecesse. Fui ao banheiro, tirei minha camisola, coloquei-a na máquina de lavar. Tomei um banho. Sequei-me, vesti uma camisola limpa que estava no armário, acendi um abajur na sala, sentei-me para tomar um conhaque. Eu quase nunca bebo, não porque eu tenha algum tipo de incompatibilidade, como meu marido. Na verdade, eu costumava beber bastante, mas depois que eu me casei, eu parei de vez. Naquela noite eu precisei beber alguma coisa para acalmar meus nervos. A única bebida alcoólica na casa era uma garrafa de martini, esquecida em uma prateleira. Um presente de não sei quem, séculos atrás. A garrafa estava coberta de poeira. Como não tinha nenhuma taça de conhaque, servi o conhaque em uma taça comum, tomei um gole. Ainda estava tremendo, mas o medo gradualmente se dissipou. Deve ter sido algum tipo de transe. Nunca tinha passado por algo parecido, mas ouvi falar de alguém na faculdade que tinha passado por isso. Me disse que tudo aconteceu com tanta clareza, você nem ia conseguir acreditar que era um sonho. Simples assim. Eu não acreditava que o que tinha acabado de vivenciar era um sonho, mas parecia que não poderia ser outra coisa. Um sonho que não parecia um sonho. Embora o pânico estivesse diminuindo, continuei a tremer. Minha pele vibrou com ondulações na superfície da água após um terremoto, um tremor visível a olho nu.
O epicentro foi aquele grito terrível que não conseguiu sair do corpo. Fechei os olhos, tomei outro gole de conhaque. Senti o líquido fervente descer pela minha garganta até o estômago, como se fosse um ser vivo. Lembrei-me do meu filho, meu coração disparou. Levantei-me do sofá e corri para o quarto dele. Ele estava dormindo profundamente. Tinha uma mão sobre a boca, a outra estendida para o lado. Dormia em paz, assim como meu marido. Eu cobri bem ele com o edredom. Não sabia o que tinha me atacado com tanta virulência, mas era direcionado somente a mim. Eles dois não descobriram nada. Voltei para a sala e comecei a vagar sem rumo. Eu não estava com sono nenhum. Pensei em me servir de outra taça de conhaque. Eu queria beber mais, mas me aquecer, acalmar meus nervos, sentir aquele cheiro forte na boca novamente. Hesitei e finalmente decidi não beber mais para evitar uma ressaca no dia seguinte. Coloquei a garrafa de volta no lugar e esfreguei o vidro. Tirei os morangos da geladeira. Antes que eu percebesse, o tremor já tinha quase que desaparecido. Quem era aquele velho de preto? Eu nunca o tinha visto antes. Suas roupas eram muito estranhas, como um agasalho antigo. Foi a primeira vez que vi uma peça assim. Assim como seus olhos vermelhos que nem piscavam. Quem ele era? Por que ele derramou água nos meus pés? Por que eu tive de fazer algo assim? Não entendi nada. Não me lembrava de nada. Minha amiga da faculdade sofreu o mesmo destino um dia quando estava dormindo na casa do noivo. Um homem de cerca de 50 anos apareceu-lhe num sonho e ficou com uma expressão séria e mandou ela sair da casa. Não conseguia se mover. Ela estava encharcada de suor, assim como eu. Pensou que fosse o fantasma do falecido pai do seu namorado. Ele apareceu para ela para dizer para ir embora. Mas no dia seguinte, quando seu namorado lhe mostrou uma foto do seu pai, ela descobriu que seu rosto estava completamente diferente. Atribuiu isso ao nervosismo excessivo. Eu, por outro lado, não estava nem um pouco nervosa e, além disso, estava em casa. Não havia nada ameaçador. Por que ele passou por tal experiência? Por que eu passei por tal experiência? Eu balancei a cabeça, tive que afastar esses pensamentos de mim. Eles eram inúteis. Era apenas um sonho mais real do que o normal. Talvez eu estivesse mais cansada do que pensava. Talvez por causa da partida de tênis que havia jogado 2 dias antes. Depois de nadar, fui brincar com um amigo que conheci na academia. Por um tempo notei que minhas pernas e braços estavam cansadas. Era verdade. Assim que terminei os morangos, deitei-me no sofá. Fechei os olhos para tentar dormir. Impossível. Eu não sabia o que fazer. Eu não estava com sono. Decidi ler um livro até adormecer. Fui até o quarto, escolhi um romance na estante. Mesmo que eu tenha acendido a luz, meu marido nem se mexeu. Ana Karenina. Eu tinha ânimo suficiente para encarar um longo romance russo. Eu já tinha lido há muito tempo, provavelmente no ensino médio, mas mal me lembrava de tudo que aconteceu. Apenas da primeira frase do fato da personagem principal cometer suicídio no final, jogando-se na frente de um trem. Todas as famílias felizes são iguais. Toda família infeliz é infeliz à sua maneira. Agora sim era o que dizia a primeira frase. Não havia uma cena no início que já sugeria o desfecho do suicídio? Não havia também uma corrida de cavalos, ou talvez eu esteja confundindo com outro romance? Voltei para o sofá e abri o livro. Há quanto tempo não me sento em silêncio para ler um livro? Costumo ler por meia hora ou até 1 hora inteira, quando tenho algum tempo livre à tarde. Mas isso não é leitura.
no sentido estrito do termo. Imediatamente começo a pensar em outras coisas, como meu filho, compras, geladeira não funcionando direito, o que vestir para o casamento de um parente ou a recente cirurgia do estômago do meu pai. Todas essas coisas passam pela minha cabeça, começam a se ramificar em todas as direções. Antes que eu percebesse, o tempo passou e eu quase não fiz progresso no livro. Eu me acostumei a uma vida sem livros, sem perceber. Que estranho, agora que penso nisso. Desde criança a leitura era o centro da minha vida. Desde o ensino fundamental, li todos os livros da biblioteca. Quase todo o meu dinheiro desaparecia em livros. Até guardei dinheiro do meu almoço para comprar algumas coisas que eu queria. No ensino fundamental e médio, ninguém lia tanto quanto eu. Eu era a terceira de 5 irmãos. Como nossos pais trabalhavam e estavam sempre ocupados, ninguém cuidava de mim. Graças a isso, eu li tudo o que eu queria. Se houvesse um concurso de redação ou uma redação, eu participaria com o objetivo de ganhar o prêmio, que era um vale-livro. Quase sempre ganhava. Na verdade, me formei em literatura inglesa com notas muito boas. Minha tese de conclusão de curso foi sobre Catherine Mansfield. Eu recebi uma menção honrosa. Meu orientador de tese recomendou que eu me matriculasse em um programa de pós-graduação, mas eu queria sair para o mundo. Eu tinha claro que não queria me dedicar à vida acadêmica. Eu simplesmente gostava de ler. E, por mais que eu quisesse continuar meus estudos, minha família não tinha condições de pagar para isso. Não é que éramos pobres, mas eu tinha 2 irmãs mais novas. Então, quando eu terminei a universidade, tive que sair de casa e me tornar independente. Fui forçada a sobreviver sozinha. Quando foi a última vez que eu li um livro inteiro? Qual? Não me lembrava. Como a vida de uma pessoa pode mudar desse jeito? Para onde foi meu antigo eu, leitor louco? Que marca aqueles dias, aquela paixão intensa, deixaram em mim? O que eles queriam dizer? Eu me senti capaz de me concentrar na leitura de Ana Karenina sem distrações. Virei as páginas sem pensar em mais nada e li sem parar até a cena em que o protagonista encontra Vronsky na estação de Moscou. Coloquei o marcador e fui procurar novamente a garrafa de conhaque e me servi de um copo. Quando li alguns anos antes, não percebi o quão estranho o romance era. Não sabemos nada sobre a protagonista feminina, até o capítulo 18. Eu me pergunto se isso também surpreendeu os leitores contemporâneos de Tolstói. Eu pensei sobre isso. Qual seria a sua reação à descrição detalhada da vida entediante de Oblonsky, até que finalmente o protagonista radiante aparece? Talvez nenhuma. Talvez as pessoas naquela época tivessem muito tempo livre, pelo menos a classe social costumava ler romance. Antes que eu percebesse, o relógio estava batendo 3 da manhã. Todos os 3? Eu não estava com sono nenhum. O que eu poderia fazer? Pensei. Com o sono tão longe, poderia continuar lendo o quanto quisesse. Eu queria continuar. Descobri o que aconteceria em seguida, mas também precisava dormir. Então me lembrei da época da minha insônia anterior. Passei meus dias em volta em uma espécie de nuvem sem contornos definidos. Eu não queria passar por algo assim novamente. Naquela época eu ainda estava estudando, tinha condições de viver daquele estado. Agora, porém, minha situação era bem diferente. Como esposa, mãe, eu tinha que cuidar do meu marido, também do meu filho. Mas não importava. O quanto eu voltasse para a cama, tinha certeza de que não conseguiria dormir. Eu balancei a cabeça. Então não havia nada a fazer. Dormir era impossível para mim. E eu queria continuar lendo. Suspirei. Olhei para o livro que havia deixado na mesa. Mergulhei novamente na leitura até o amanhecer. Ana e Vronsky
Se conheceram no baile, se apaixonaram assim que se viram. Pouco depois, Ana ficou perturbada ao ver Vronsky cair na corrida de cavalos. Então houve uma cena de corrida de cavalos. Então confessou ao marido que havia sido infiel. Eu montei no cavalo com Vronsky, pulei obstáculos com ele, enquanto ouvi os gritos das pessoas. Ao mesmo tempo, eu observei do meu assento da arquibancada e o vi cair do cavalo. Quando o sol entrou pela janela, fechei o livro. Fui para a cozinha fazer café. Minha cabeça foi inundada com cenas do romance. Uma fome repentina e voraz. Eu não conseguia pensar em nada. Como se minha consciência, meu corpo, não estivesse no mesmo lugar. Cortei 2 fatias de pão. Espalhei manteiga e mostarda para fazer um sanduíche de queijo. Comi em pé, em frente à pia. Era incomum para mim ter aquela fome voraz que quase me sufocava. Então eu fiz outro sanduíche. Me servi de outra xícara de café.